satisfação de ser graduado e pós-graduado aqui nesse campus universitário. Então, eu prometo utilizar uma linguagem acessível e menos técnica possível nesta noite. Então, queridos alunos do curso de Direito, de Psicologia, familiares, membros da comunidade, essa é uma noite muito especial que permeia os nossos alunos de Direito. Eu encontro aqui na plateia pelo menos 3 ou 4 colegas que já participaram deste momento, que é estar participando do caso do júri simulado dos exploradores da caverna. Né? Tem a doutora Camila, a doutora Letícia, a Jana. Então é um momento muito especial, que a maioria dos advogados aqui da subseção já passaram por essa vivência, tem o Miguel aqui também, né? Então essa é uma noite muito especial. Eu quero expressar a minha gratidão a Daniela por me convidar e estar presente nessa noite para contribuir com eles. Aqui conosco nós temos a aluna Beatriz, é uma aluna da metade do curso de Direito, que ela estará figurando como juiz. Do meu lado esquerdo temos os advogados de defesa e do meu lado direito temos os advogados de acusação. Aqui na primeira fileira nós teremos os nossos jurados. Eu saliento que este júri ele não obedecerá todo o rito real, uma vez que é uma estratégia didática da professora Daniela e também em razão do tempo. Então, a estrutura da sessão será da seguinte forma: a juíza fará o sorteio dos jurados, que na verdade já foram escolhidos, e ela iniciará apresentando o caso para vocês. A acusação iniciará trazendo as suas alegações iniciais e logo após a defesa, com um prazo de 5 minutos. Teremos a oitiva das testemunhas do depoimento do réu e logo em seguida haverá os debates de acusação e defesa. Faremos um recesso depois de 5 minutos e, por fim, tanto a defesa quanto a acusação trarão os memoriais finais e logo após os jurados estarão decidindo sobre o caso em tela. Tenham uma boa noite. Senhoras e senhores do júri, estamos aqui reunidos para julgar o caso referente à morte de Roger Wetmore, ocorrido em circunstâncias extraordinárias e trágicas. Sou a presidente da vara deste tribunal. Minha função é instruir que o plenário para que não ocorram novidades durante o procedimento deste júri. Antes de iniciarmos, faremos uma breve leitura do inquérito de acusação referente ao caso. No ano de 4.299, Roger Wetmore, juntamente com outros 4 membros de uma organização amadora de espeleologia, iniciou a exploração em uma caverna. No entanto, um desmoronamento bloqueou a entrada, deixando o grupo preso sem possibilidade imediata de resgate. A equipe de resgate, enfrentando severas dificuldades, conseguiu estabelecer contato com os exploradores após 20 dias, momento este em que foi informado que o resgate completo demoraria no mínimo mais 10 dias. Durante a comunicação com a equipe de resgate, Wetmore relatou a escassez de suprimentos, que não seriam suficientes para sustentar o grupo até o resgate. Diante da situação extrema, Roger Wetmore questionou os profissionais envolvidos, incluindo o médico, sobre a possibilidade de recorrer à carne humana para a sobrevivência. Nenhum dos profissionais envolvidos, incluindo membros do Poder Judiciário, religiosos e outras autoridades presentes, ofereceu orientação ou conselho sobre o assunto. Em meio à falta de orientação externa e à iminente ameaça de morte por inanição, o grupo, incluindo Roger Wetmore, discutiu a possibilidade de sacrificar um dos membros para garantir a sobrevivência dos demais. Roger propôs que a escolha fosse feita através de sorteios utilizando dados. Todos os integrantes concordaram inicialmente com a proposta. No dia designado para o sorteio, Roger Wetmore expressou reservas e sugeriu acordar mais alguns dias para proceder com o plano. Contudo, os demais integrantes do grupo decidiram seguir adiante, realizando o sorteio, mesmo com Roger se recusando a participar diretamente. Um dos membros jogou os dados em nome de Roger e ele foi escolhido. Em seguida, foi morto e consumido por seus companheiros. Este tribunal, após 38 dias de confinamento, a equipe de resgate conseguiu remover as pedras e resgatar os 4 sobreviventes, encontrando os restos mortais de Roger Wetmore no local. Este tribunal se reúne agora para examinar as circunstâncias deste trágico evento e determinar a responsabilidade dos envolvidos. A tarefa deste júri é analisar os fatos apresentados de forma objetiva e imparcial, levando em consideração tanto as condições extremas enfrentadas pelos
meus colegas da defesa, boa noite, juradas e todos que estão aqui presentes. Me chamo Peguinho Martins e hoje, junto com os meus colegas, estamos aqui para defender o princípio de todo ser humano, o direito à vida. Quem somos nós para julgar quanto vale uma vida? Quem somos nós para decidir quem merece viver ou não? Hoje estamos aqui para representar Roger Wetmore, que durante medidas drásticas foi morto, foi assassinado por seus companheiros que não hesitaram, nem pensaram em uma medida menos drástica antes de tirarem a sua vida. Hoje, junto com os meus colegas que estão aqui, a gente vai poder mostrar para vocês que haviam sim outras medidas para que esse assassinato fosse evitado, para que Roger pudesse estar vivo, assim como os outros companheiros que foram resgatados daquela caverna, que inclusive tiraram a sua vida antes do prazo estabelecido pelas autoridades que foram informadas a eles. Então, hoje, representando o Ministério Público, estamos aqui, em nome de Roger, de sua família, em memória à sua honra. Muito obrigada. Boa noite a todos. Oi. Quero aqui cumprimentar os meus colegas da acusação, a meritíssima juíza e aos jurados e os caros colegas aqui presentes. Bom, nós da defesa vamos começar as alegações iniciais sobre a defesa dos réus que são membros de uma comunidade, né? São membros de uma sociedade dos exploradores da caverna. Nós aqui não negamos, né, o fato que houve o crime, mas queremos deixar bem explícito aos jurados que eles estavam numa situação extrema. Os réus não se encontravam numa situação normal. Estavam todos presos numa caverna, com fome, com sede e desesperados. Não sabiam o que aconteceria, se sairiam dali vivos ou não. Roger, que infelizmente veio a ser morto pelos colegas, foi quem ofereceu a dinâmica do sorteio para saber quem iria ser morto, para consequentemente seus colegas fossem, chegassem a sobreviver e não todos viessem a óbito. Em razão da total excepcionalidade da situação, foi aceito o acordo entre todos os membros da sociedade. Roger, quando aconteceu de fazer um sorteio, acabou não querendo participar, mas já havia sido concordado previamente toda a situação. Então, quando o seu nome foi sorteado, ele acabou tendo que vir a óbito, foi morto pelo seu colega, mas de forma legítima, sob legítima defesa. Eles estavam todos desesperados pela vida. E havia um prévio acordo de todos os membros da sociedade. Aqui nós não negamos o fato. Nós queremos apenas que vocês vejam por um outro lado. Vejam pelo lado do desespero. O lado deles de quererem todos sobreviver. E o Estado não garantiu a nenhum deles sobrevivência. Deram 10 dias para que talvez conseguissem sair daquela caverna, mas sem amparo nenhum. Estavam todos ali à mercê da sorte. Então, foi sim tomada a medida extrema, mas devido ao estado em que todos estavam, o estado psicológico, o estado de saúde, todos emocionalmente abalados. Então, pedimos que levem isso em consideração quando forem julgar este caso. Obrigada a todos. Dadas as alegações iniciais, passaremos agora ao oitiva de testemunha, começando com a acusação e em seguida com a defesa. Acusação. A testemunha vai ser o explorador primeiro? Pode passar. Antes de começarmos com as perguntas, eu farei algumas perguntas à testemunha. Qual o seu nome completo? Isabel Roger. A sua idade? 24 anos. Vou me apresentar.
completo, Bom, meu nome é Isabel Roger, a sua idade, 24 anos, possui relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu, não possuo, atuou de alguma forma neste caso, negativo, promete falar a verdade sobre o que for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, prometo. acusação. Boa noite, meritíssima juíza, senhores e senhores dos júris e todos aqui presentes. Estamos aqui então com a nossa testemunha, o explorador experiente, o senhor Isabel. Iremos fazer as perguntas então. Quais são os maiores riscos ao explorar uma caverna? Bom, entrando num local que gera sim um certo risco, nós temos muito como quedas, ferimentos como cortes das pedras, próprio desmoronamento, questões como pânico, dentro de um local fechado, muitas pessoas acabam tendo surtos. Eu queria fazer outra pergunta. O que seria necessário para ser um explorador? E poderia citar alguns dos exemplos? Bom, trazendo novamente, entendendo que a exploração de cavernas é sim uma atividade que traz risco para os indivíduos. Temos questões tanto técnicas de preparo, como primeiros socorros, questões também psicológicas, entendendo que é um local que muitas coisas podem mudar rápido. Então, temos inúmeras fatores que dependem sim de um certo treinamento. Eu queria lhe fazer a pergunta: o que se deve levar a explorar uma caverna, conhecendo-se então os riscos? Bom, entendendo como novamente tem alguns riscos, alguns não inúmeros. Primeiramente, questão de primeiros socorros, equipamentos de segurança pessoal, como lanternas, roupas adequadas, capacete. Entendendo também a questão, trazendo a questão da queda, preparos, mantimentos, própria questão como frutas secas, barras cereais, até com outros mantimentos. Seria somente isso. Excelentíssima, muito obrigada. Sim. Boa noite, senhor Isabel. Eu gostaria de saber se o senhor já esteve presente em algum acidente da natureza desse caso que a gente está analisando. Uma queda de isolamento não contínua, já tive questões como cortes que profundos, inclusive tivemos necessidade de fazer os resgates, fazer primeiros socorros. Então, não teve presente nenhum acidente de desmoronamento como esse que a gente está analisando aqui. Também queria saber se o senhor já teve em situação de privação por mais de 2, 3 dias de água e alimento. Privação nunca estive em questão à prisão, mas já estive em questões de me encontrar perdido no local. Tá, é só isso. O senhor está dispensado. A acusação tem mais alguma testemunha? O enfermeiro? Qual o seu nome completo? Doutor Gonçalves da Silva, A sua idade? 47. Possui relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Não, Atuou de alguma forma neste caso? não, Promete falar a verdade sobre o que lhe foi perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho? sim. A acusação. Bom, boa noite a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade, bem objetivas para fazer, tá? A primeira é: existe alguma possibilidade de sobrevivência depois que tu amputa uma pequena parte do corpo? Sim, Sim. A carne humana ela pode ser consumida em condições extremas? sim. Sim, é isso. A defesa gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, obrigada. Quais os efeitos de uma privação alimentar prolongada na saúde, tanto mental quanto física do indivíduo? Quais os efeitos? Oi? Aqui. Quais os efeitos de uma privação alimentar prolongada na saúde, tanto mental quanto física do indivíduo? Depende do indivíduo. Cada indivíduo pode ter uma reação diferente. A curto ou longo prazo, isso aí vai à estrutura de cada indivíduo. Ok. Bom, quando se bebe urina, a
fim de substituir a água, essa reabsorção de toxinas, como ela afeta a mente também, o corpo? Mas não vejo. Depende de cada indivíduo. E também não é recomendável beber urina. Sim, Se é extremo. Sim, bom. Bom, em caso de amputação, existe, assim, para pessoas leigas, a chance de fazer uma amputação sem os instrumentos certos, da maneira correta, sem o risco de acabar matando aquele que foi, bom, que teve seu membro amputado de alguma forma? Existe. Ok. E quanto à infecção, existe alguma maneira de... Qual esse risco, o tamanho do risco de, bom, estar num ambiente de uma caverna, suja? A chance é significativa? A chance de causar uma infecção, bom, num ambiente como uma caverna, onde suja, onde, inclusive, as necessidades básicas eles fazem ali no mesmo ambiente. As chances de causar uma infecção nessa ferida são significativas? Bastante. Sem mais perguntas, obrigada. A próxima testemunha da acusação, nutricionista. Qual o seu nome completo? Maria Eduarda Pereira Festa. A sua idade? 18 anos. Estado civil? Solteira. Profissão? Nutricionista. Possui relação de amizade ou inimizade com o réu? Não. Atuou de alguma forma neste caso? Não. Promete falar a verdade sobre o que lhe foi perguntado sob pena de responder pelo crime de falso testemunho? Muito. A acusação? Boa noite a todos. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta. Quanto tempo, em média, um humano adulto consegue ficar sem se alimentar em questão de nenhum alimento? Em questão de nenhum alimento, em torno de 30 dias, o ser humano poderia sobreviver. Certo. Então, sem o consumo de nenhum alimento, o humano ainda consegue ficar 30 dias, correto? Exatamente, porém depende de cada indivíduo. Se ele tem reserva de gordura no corpo, influencia bastante. Perfeito. E quantas calorias, em média, um adulto consegue consumir em repouso? Um homem adulto em torno de 1.800 calorias e uma mulher em torno de 1.200. Lembrando que é uma média assim, para o funcionamento do corpo. Então, dentro das questões trazidas pelo explorador, em questões alimentares, como frutas secas, outros produtos que poderiam caber assim numa mochila, poderiam ter salvado a vida dessas pessoas? Ou pelo menos diminuído os riscos? Com a alimentação escassa, poderiam sim sobreviver. Claro que, novamente, depende de cada indivíduo. Por exemplo, com alguma desnutrição severa poderia acarretar a não sobreviver ou em outras doenças que levariam ao óbito. Sem mais perguntas. A defesa gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, notícia, dados. Boa noite, militíssimo, jurados, pessoal presente nesse júri. Bom, sim, tenho algumas perguntas. Como a falta de vitaminas por conta da alimentação precária afeta a questão da imunidade de todos os integrantes do grupo? Iria baixar bastante a imunidade de cada um dos indivíduos, mas ainda lembrando que depende de cada indivíduo. Exatamente, claro, depende de atividade física, gordura corporal, entre outros. Bom, em quanto tempo de desidratação ou sem consumo de água, a pessoa para de produzir urina para fonte de repouso? Sem nenhuma água no corpo, com 3 dias ela passa a desnutrir o indivíduo. E quais consequências, tanto físicas quanto mentais, acarreta no indivíduo a falta de água e de alimentação? Claro. Quais principais consequências psicológicas quanto físicas com a desidratação e falta de alimentação? Pode acontecer da pessoa começar a ter delírios, ou ainda a pessoa não fica mentalmente estável. Exatamente.
Questão da desidratação. Como eles não tinham nenhuma fonte de água, qual a probabilidade de sobrevivência, para evitar o caso ocorrido, de reutilizar a urina deles para repor água? A urina não é muito recomendável. Ainda assim, em situações extremas, eles poderiam ter pensado por este lado. Perfeito. E como você comentou antes, que o corpo humano consegue até ficar 30 dias sem alimentação, mas qual é essa reação? Como o corpo reage após 30 dias sem alimentação? Você já teve algum caso concreto sobre esse relato? Eu nunca tive nenhum caso com um ser humano que ficou mais de 30 dias sem alimentos. Sem mais. Passaremos agora a ouvir as testemunhas da defesa. Já foram todas as testemunhas, certo? Sim. Agora as testemunhas da defesa. Sim, sim. O bombeiro primeiro. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome completo? Miguel Oliveira de Souza, A sua idade? 47 anos. Possui relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Não, Atuou de alguma forma neste caso? não, Promete falar a verdade sobre o que lhe foi perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho? sim. A defesa? Boa noite, Miguel. Tudo bem? Eu queria te perguntar, tu já participou de algum caso parecido com esse acidente que a gente teve aqui que a gente está analisando nesse caso? Com esse tempo, não. No caso de privação de alimento e hidratação, né, no caso toda a comunidade também, que no caso de algum sobrevivente que tu tenha resgatado, em que situação tu costuma encontrar eles? Vou te falar de uma situação em que eu vivi em treinamento. Nunca passei tanto tempo assim com privação de água e de alimentos, mas em treinamento eu já passei 7 dias com privação de água e alimentos. Te digo que o primeiro dia é muito difícil, até porque o teu corpo está acostumado a 3, 4 vezes de alimentação, as primeiras 24 horas é muito difícil, o segundo dia o teu corpo já vai começar a se adaptar um pouco, não quer dizer que seja melhor, né? Mas lá pelo terceiro dia, com privação de alimentos, tomando água, já começa a entrar numa situação de delírio, de confusão mental, isso eu senti. Em salvamento, o máximo que eu já presenciei foi pessoas com privação de alimentação por 2 dias. E por último, esse tipo de acidente, de desmoronamento de algum desastre natural, assim, é comum comum não seria bem a palavra, mas tu tem algum registro no trabalho de bombeiro, de resgate, que possa fazer um paralelo com nós? Eu tenho 2 colegas que em 2009 trabalharam ali no Vale do Itajaí, que foram acometidos por um deslizamento. E eles inclusive foram promovidos depois por conta do que aconteceu. E é uma situação muito difícil, principalmente quando está envolvido por terra. Essa terra entra nas vias aéreas e aí tem a dificuldade da respiração, enfim, né? Mas numa caverna, estou te falando por suposições, tá? Nunca atendi ocorrências assim. Numa caverna, com privação de alimentos e água, a maior dificuldade, no meu entendimento, seria a privação da água. Porque os nossos rins são muito sensíveis à falta de hidratação. Né? Então, provavelmente, a pessoa, por mais, isso eu senti comigo, por mais de 3 dias, ela vai entrar numa situação de falência renal. E eu quase entrei por privação de água. Só para terminar, então, no caso, tu citou esse exemplo do teu treinamento e também o caso desses teus colegas.
É uma coisa muito, muito rara de acontecer, de ser acionado com resgate esse tipo de... É raro, mas acontece. Sim. Faz o quê? Uns 2 meses, um cachorro caiu no cânion Fortaleza e ele ficou lá por 10 dias. Ele foi resgatado por nós e não conseguia se alimentar. Então, por quê? Um animal, mas ele estava em privação de água, talvez nem tanto por água, né? Porque ali eu acho que de alguma forma ele conseguia absorver água. Mas de alimento ele estava há uns 10 dias ou mais sem se alimentar. Ele não conseguiu, eu teve que ir direto para o veterinário. Então eu faço uma correlação com o ser humano, né? A dificuldade que essa pessoa teria de raciocinar, né? Eu, 3, 4 dias já estava delirando, né? Certo, é isso. Muito obrigado. Sim, eu tenho só uma dúvida. Foi mencionado um caso de, acredito que tenha sido recente, de desmoronamento, onde foi necessário fazer socorro. Fiquei na dúvida se as pessoas estavam juntas ou não, mas só queria questionar se alguém dessas pessoas que esteve nessa situação precisou matar alguém para sobreviver. Como eu te falei, né? Eu nunca presenciei uma situação assim extrema, sabe? Nunca presenciei uma situação extrema. Falei assim, usei o meu relato em treinamento, que é uma coisa controlada, né? Enfim, as primeiras 24 horas são muito difíceis, depois o teu corpo meio que se adapta ali, mas não tive uma privação total de água, tive uma privação de alimentos. Com esse tempo, 38 dias, se eu não me engano, eu não tenho relatos. Existem relatos dos sobreviventes dos Andes, né? Que ficaram com 72 dias, se eu não me engano, com privação de alimentos, porque eles tinham água, né? Mas lá também eles tiveram que consumir carne humana. Sim. Tem pergunta? Só uma última. Uma situação hipotética onde o senhor é chamado para um tipo de resgate, vamos supor numa caverna, e nesse resgate muito difícil, o senhor acaba inclusive perdendo colegas de trabalho, em função da dificuldade, que foi o caso. O senhor sabe que dentro da caverna ou nesse resgate há 5 pessoas. Eu posso entender que o senhor entende, o senhor espera nesse salvamento tirar as 5 pessoas. Está certo essa analogia? Certo, com certeza. Era isso aí. Obrigado. O senhor está descansado. Nutricionista, desculpa. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome completo? Jéssica Abigail Fagundes. A sua idade? 33 anos. Possui relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Não. Atuou de alguma forma neste caso? Não. Promete falar o que lhe for perguntado sob pena de responder pelo crime de falso testemunho? Prometo. A acusação? Bom, quantos dias uma pessoa pode ficar sem água e como a desidratação afeta tanto o nosso físico quanto o mental, em situações extremas como foram colocados? Em questão de água, de 3 a 7 dias normalmente. Claro, como todo mundo falou, depende de cada indivíduo. Então começa a confusão mental, neurológica, a gente começa com alucinação, delírio. Então tem uma série de acontecimentos dependendo do prazo que ficar sem água. Bom, perfeito. Acarretando com todos esses sintomas, no estado de necessidade, em que eles veem a necessidade de utilizar a urina como fonte de hidratação, isso não acarretaria em mais prejuízos ou teria algum benefício entre essa utilização? Benefício a gente não vai ter nenhum. Na verdade, consegue ter uma hidratação ali por 1 a 2 dias no máximo. Depois já começa com prejuízo renal, em questão de filtração de amônio, a ureia, ácido úrico. Então, tu ia repor isso e ia sobrecarregar o rim. Perfeito, sem mais. Mas depende disso. Acusação? A acusação fica satisfeita. A gente tem uma pergunta, assim. Em questão, assim, ó, pelo fato que não, com escassez de alimento,
eles poderiam durar mais 10 dias? Mas eles seriam água? Diz escassez de alimentos. De alimentos. Ali não consta se é água ou alimentos, como a professora Sinai pra gente. Só diz escassez. Trabalhamos com a possibilidade. O prazo ele é o mesmo, tanto de água quanto de comida, de 3 a 7 dias. Né? Depois a gente começaria com toda a questão mental e neurológica que aconteceria para a água, aconteceria para a escassez de alimento também. Se tiver um tempo para pensar, desabafar. Entrou na caverna para isso, sabe? Também acho. Boa noite. Boa noite. O seu nome completo? Leandro Mendonça Marques. A sua idade? 40 anos. Possui relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Não. Atuou de alguma forma neste caso? Também não. Promete falar a verdade sobre o que lhe foi perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho? Prometo. A defesa? Bom, dentro dos estudos psicológicos, como uma situação extrema de isolamento, com risco à vida, pode afetar mentalmente um indivíduo? Na psicologia a gente chama de fight or flight, que é a luta ou a fuga, né? Uma situação de risco, há uma diminuição da atividade cerebral, uma redução do córtex pré-frontal e das atividades inibitórias. Então, há realmente uma redução cognitiva. A pessoa fica disposta a lutar ou a fugir. São as opções que a pessoa, o animal. Essa redução, inclusive, traz a gente para uma questão mais instintiva e menos racional. Uma questão de sobrevivência. Né? Então, é isso que causa. Esse é o primeiro sintoma. Sim. Bom, e no que se refere a um comportamento grupal, como um grupo de pessoas tende a participar, tende a se comportar quando estão inseridos nesse tipo de situação? É o que a gente chama de uma situação em grupo. A sobrevivência tem mais chance de sobreviver do que o indivíduo sozinho. Isso é uma situação também instintiva. Né? Então, o indivíduo tende a resolver as situações, a decidir com o grupo. Né? A gente teve alguém que falou do caso dos Andes ali, também o grupo também fez um pacto, né? Falou, a gente, para sobreviver, a gente vai ter que fazer isso. Teve também a questão dos mineiros no Chile, que ficaram 2 meses presos numa caverna, e também nessa situação eles fizeram um pacto. A gente vai fazer assim. E todos concordaram, porque é uma atitude comum em grupos, a decisão de se manter no grupo. Né? Uma tibia, aquela questão também instintiva. Bom, e a tensão que se criou quando o Itamar propôs o acordo do sorteio, né, que ia decidir a vida e a morte de alguém, pode ter influenciado nos sentimentos, nas reações dos exploradores? É importante dizer que essa situação de estresse, né, que gera uma diminuição da atividade do córtex, ela diminui realmente a capacidade cognitiva do indivíduo. Então, também há uma redução no foco, não só na visão, mas nas possibilidades. Né? Ele restringe a sobrevivência dele a poucas situações. Eu vou correr, eu vou fugir. Quando surge uma situação, uma ideia, como surgiu nesses 3 casos que a gente fez a analogia, né? Tanto nesses casos que a gente está falando, como os outros 2 que a gente usou na analogia, há uma ideia de solução. Essa ideia ela fica recorrente. Né? E ela, ali no caso de pouca informação, isolamento do grupo, aquela ideia fica persistindo. Né? Se a gente fizer isso, a gente vai sobreviver. Ou não, né? Então, essa ideia vai voltar mais ainda numa pessoa, num indivíduo que está isolado. Então, sim, existe essa redundância cognitiva. Isso também tem estudos que mostram assim. E a outra analogia seria o caso de uma chave, quando a gente está com pressa, a gente está atrasado, a gente quer abrir uma porta, e às vezes aquela porta não abre,
e a gente pede ajuda para alguma pessoa, a pessoa só troca a chave e consegue abrir a porta, ou ela gira para o outro lado e a porta se abre. Por quê? Porque houve um estreitamento da visão, a pessoa reduziu as opções dela de sobrevivência. Também há uma brincadeira que as pessoas usam, uma analogia, que é a NASA, quando foi para o espaço, tentava escrever com uma caneta esferográfica. E gastaram muito tempo, gastaram estudos tentando fazer aquilo funcionar. Como fazer uma caneta esferográfica funcionar na gravidade zero. E aí os russos levaram um lápis e fizeram funcionar. Então, eles olharam as opções, saíram daquele foco e resolveram, assim, dentro do laboratório, buscar soluções. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Sim. Na sua primeira resposta, algo em torno de um instinto primitivo, me deu uma sensação de que o ser humano vira bicho e que tudo pode. Eu só queria questionar se isso existe um tempo padrão onde o ser humano entra nesse tipo de fase, ou se isso pode ter uma variação de acordo com cada pessoa. A resposta cognitiva ela é ao perigo, né? Então, surgiu um perigo, a resposta é imediata, né? Daqui a pouco você está andando na floresta, parece um leão, porque você vai correr. Essa é a resposta, né? Fight or flight. Essa é a questão. E somado a um tempo maior, aí vem a questão da redundância cognitiva, né? A ideia é ficar acontecendo novamente, vindo outras vezes. Tudo bem, mas pessoas em inércia, onde, vamos lá, não havia muito o que fazer, então não é uma situação onde aparece um leão. Para entrar nessa situação, vai haver variação de uma pessoa para outra. Ou todos vão entrar... Provavelmente, tem pessoas que são mais calmas que outras. Vai haver diferença. Né? Mas a situação de estresse vai sempre gerar essa fuga, né? essa redução cognitiva, né? O cérebro vai estreitar o funcionamento, vai passar a funcionar mais a atividade da amígdala, né? Tira do córtex pré-frontal e vai para a amígdala. Na tua última resposta, tu falou algo sobre o estreitamento de visão. Me identifiquei muito, porque eu tenho a sensação de ter isso em situações de nervosismo. O auditório até não está tão cheio, mas se estivesse muito cheio, eu teria esse foco e evitaria, inclusive, enfim, para jogar bola, tem um pouco dessa necessidade também, dessa dificuldade. Supondo que eu estivesse extremamente nervoso, tivesse estreitamento de visão, ao teu ver, isso é justificativa para que de repente eu matasse um colega aqui hoje? Não, de jeito nenhum. É uma situação. É isso, obrigado. Agora finalizamos a oitiva de testemunha, já ouvimos todas as testemunhas da acusação. Quanto à defesa, passaremos para o interrogatório do réu. Boa noite. Qual o seu nome completo? Taylor. A sua idade? Seu estado civil? Profissão? Explorador. Senhor Taylor, esse é o seu interrogatório e gostaria de lhe informar que o senhor possui o direito constitucional de permanecer em silêncio sem que nada lhe prejudique. No entanto, hoje o senhor possui a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos. Você sabe? A primeira pergunta você acha que a sua profissão é explorador, entendemos que é uma atividade amadora. Então, é profissão ou é amador? É amador. É amador, não é profissão. Ok. Eu gostaria de questionar, levando em consideração toda a dificuldade daquela situação, daquele momento, como foi dada a morte da vítima? A gente não tem como te dizer como foi dada a morte da vítima, porque estávamos todos lá no escuro, não se sabe o que aconteceu, quem foi, quem fez e o que foi feito. Não se sabe se foi enforcamento, se foi outro enforcamento. Não se sabe. Mas havia força para matar a vítima? Não havia. Não havia força, contudo a vítima foi morta. A vítima estava morta. Ok. Para encerrar, eu só gostaria de te perguntar se hoje tem arrependimento desse assassinato. Com certeza. Era isso. Obrigado.
descrever o sentimento desse primeiro dia que estavam presos? No primeiro dia, era tudo mais leve, mais tranquilo. No decorrer dos dias, o sentimento era medo, pavor, ninguém mais se conhecia ali. Todos tentavam alguma solução, mas não tinha, porque era escuro, muito escuro, frio. Não conseguíamos ver os rostos, não víamos nada, não tínhamos nada. Bom, quando vocês contataram com o pessoal que estava trabalhando no resgate, eles falaram que o resgate demoraria pelo menos 10 dias se tudo ocorresse bem. Visto, bom, as ocorrências imprevistas no resgate que falharam, como vocês se sentiram ao receber essa notícia? Essa notícia foi previsível, assim, tão incerta? Nós já estávamos desesperados. Tu tá aparecendo na minha filmagem. Bom. E qual era a tua intenção ao agir dessa maneira? Queria machucar? Essa intenção ou era só sobrevivência, era só desespero? Como eu disse, a gente não sabe quem foi, quem fez, não sabemos como aconteceu. Muito obrigada, sem mais perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer para o réu. O senhor sabe nos informar quantos dias vocês ficaram em confinamento? Lá dentro a gente perde a noção de se é dia, se é noite, de hora, de tempo. A gente sabe as informações que a gente teve quando saiu de lá. Ok, sem mais perguntas. O senhor está dispensado. Muito obrigada. Encerrada a oitiva de testemunha e o interrogatório do réu, passaremos agora para o debate. Cada uma das partes. Cada uma das partes terá 15 minutos para apresentar suas alegações e não poderá ser interrompida pela outra parte. Começamos então pela acusação. Boa noite a todos. Pessoal, hoje a gente está aqui não só para debater a lei em si. A gente está aqui para debater um assassinato deliberado. 4 homens se juntaram para assassinar uma vítima, por um ato desesperado. Como foi dito pela defesa no início, houve crime, não se descarta isso. Então, se houve um crime, há de ter uma pena, seja ela qual for. Eu sei que muitos aqui reclamam muito da segurança, e eu acho que a gente não pode permitir que seja usado uma excludente de ilicitude tão importante, que é o estado de necessidade do nosso ordenamento jurídico, para mascarar um crime terrível desse. Dentro daquela caverna tinha outras possibilidades, sim, de sobrevivência, Haveria, como por exemplo, amputar uma pequena parte do corpo. Claro que eles eram inexperientes, poderia sim ter uma morte, mas haveria uma possibilidade, tinha uma possibilidade, antes de querer matar alguém para sobreviver. Mesmo assim, eles mataram ele, e ele se negou. Beleza, ele deu a ideia de fazer o sorteio, mas no final ele não quis, ele se negou. Existe também uma teoria do Darwin, que o mais forte sobrevive. Outra possibilidade seria também esperar alguém morrer por inanição e depois sim consumir o corpo dele, não matar ele. Agora, de que jeito que mataram ele? Enforcamento, apedrejamento? A gente não sabe. Eu vou passar o argumento para a minha colega. Boa noite, meritíssimo doutor Israel, meus colegas que estão aqui nessa noite, senhores jurados. Eu gostaria de dizer para vocês que nessa noite nós estamos aqui buscando por justiça.
e que lá no artigo 18 do Código Penal, que está aí para nos proteger de crimes tão brutos como esse, diz o seguinte: crime doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, nós temos aqui um crime doloso. Por quê? Porque eles tiveram a intenção de matar. Eles desejaram, eles planejaram e eles executaram a morte. E isso acaba violando algo que é fundamental, que é o direito de todos nós que estamos aqui, que é o direito à vida, que está garantido lá no artigo 5º da nossa Constituição. E quem somos nós, senhores, para decidir que uma vida vale menos do que a outra? Aqui no início, eles usaram o argumento de justnaturalismo, que o Estado deixou eles entregues à própria sorte, então eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Senhores, que argumento é esse? Aí já usaram aqui também que eles estavam com as suas faculdades mentais alteradas, que quando nós estamos em situações extremas, o nosso cognitivo é alterado, e eu não discordo disso. Só que em momento nenhum nós viramos animais, nós continuamos sendo seres humanos, isso é ridículo. Nós continuamos sendo seres humanos com a nossa humanidade, dignidade, sentimentos, e percebam que eles premeditaram quando estavam ali dentro. Por quê? Porque eles estavam naquela situação, eles planejaram, ou seja, eles ainda tinham combinação para fazer esse planejamento. Eles estavam pensando, eles decidiram e eles executaram. E foi dito aqui também que não sabem como que ele morreu. Ora, alguém matou. Estava tudo escuro lá dentro da caverna, mas foi feito um sorteio. Como que sabiam então que foi ele? E vejam só, senhores, podem dizer aqui que ele consentiu, que ele queria que isso acontecesse. Não é verdade? Só que consta nos autos que Roger ele se arrependeu. Levem em consideração, senhores, a situação extrema. Ele estava desesperado, ele estava vulnerável, e ele voltou atrás como qualquer ser humano faz, como qualquer um de nós faz. Só que quando Roger ele decide voltar atrás, não era por um ato de egoísmo para salvar sua própria vida, porque o sorteio ainda não havia sido feito. Ele estava querendo preservar a vida de todos, quando ele sugere: quem sabe nós podemos esperar por mais uma semana? E o que seus companheiros, seus amigos falaram? Eles disseram que não, que agora que já tinha sido acordado. E quando foi entrevistado aqui o psicólogo, foi dito assim que em situações grupais é feito um acordo, né, que todos ali fazem um pacto. Mas não foi isso que aconteceu. Percebam, senhores, na hora que o seu amigo diz para esperar por mais uma semana, que talvez o resgate poderia vir, que depois de alguns dias foi o que aconteceu, o resgate veio, não teve mais acordo. E ele não estava pensando em si mesmo, ele estava pensando em preservar a vida de todos. E se alguém que estava na mesma situação que todos eles sugeriu que esperasse por mais uma semana, é porque era possível esperar por mais uma semana. Mas não, eles decidiram: não, agora alguém vai morrer. E aí foi feito um sorteio, e ele foi sorteado e foi morto brutalmente. Só que, senhores, ele era um ser humano como eu, como você. E como todos os seres humanos, é que todo mundo é dotado de sonhos, de desejos. Certamente alguém fora daquela caverna estava esperando por ele com saudade, com ansiedade, com agonia. Ele era um ser humano. Pensem nisso, senhores. Essa noite, quando vocês deitarem a cabeça no travesseiro de vocês, o que vocês vão ter no sentimento de vocês se deixaram ser convencidos pelas palavras de alguém que cometeu um crime brutal como esse? Quando hoje vocês estão tendo aqui a oportunidade, na qualidade de jurados, de mostrar que vocês têm empatia por toda a vida humana. Porque Roger, ele era filho de alguém, certamente. Ele poderia ser irmão, esposo. Agora imaginem, numa posição de empatia, se fosse um dos seus. E se fosse uma pessoa que vocês amam? E se fosse um pai ou uma mãe? Será que o senso de justiça de vocês seria diferente? Nessa noite vocês estão tendo a oportunidade de mostrar que vocês têm empatia e de fazer justiça, porque o Roger ele não está mais aqui para se defender. Hoje nós só temos a palavra de alguém que vai tentar usar argumentos para convencer vocês. Então pensem nisso, senhores. Vocês vão deixar de ser convencidos? Ou hoje aqui nós vamos ter a oportunidade
Que a justiça seja a voz. É isso, eu passo a palavra para o meu colega. Boa noite, meritíssima. Bom, faço a palavra dos meus colegas das minhas. Queria também enfatizar um ponto. Possuímos no nosso próprio Código Penal, no artigo 24, uma descrição sobre o que seria a necessidade. Uma resposta a um perigo imediato, onde a pessoa não possui controle. As pessoas foram obrigadas a entrar naquela caverna à força. Aquelas pessoas não levaram mantimento suficiente, coagidas. Então, deixa eu dar também uma comparação que talvez muitos aqui se lembrem, talvez até tenham passado, o que poderia ser um estado de necessidade. Tivemos recentemente em nosso estado uma tragédia, que foram as enchentes. Quantas pessoas perderam a casa, perderam basicamente a vida inteira que construíram por algo que elas não controlaram? Quantas pessoas talvez perderam até entes queridos nessa enchente por algo que, sim, elas não controlaram? Então, eu acho até perigoso a questão de aceitar, então, essa necessidade em questões que fogem do nosso código. Isso não abre precedente para possíveis situações futuras? Talvez em qualquer crise teremos uma desculpa de matar? Tivemos também a questão do psicólogo, que trouxe aquelas questões que sim, são muito importantes. Os pontos da sua psique humana. Mas, ressaltando novamente, Roger sim fez a proposta. Roger não teve nenhum retorno de nenhuma dos responsáveis que poderiam ter dado para ele o parecer. Como minha justa colega disse, ele se arrependeu. Em todos esses, somente Roger que manteve a psique. Somente ele conseguiu manter a instituição de preservar a vida de um próximo. Ele não sabia que ele seria um morto. Foi escolhido na sorte depois dele já se negar. Então, ele escolheu a vida de todos. Ele disse, a gente consegue esperar mais. Seus outros colegas não tiveram o mesmo pensamento. E aqui estamos hoje com essas consequências. Finalizo. Boa noite, Vossa Excelência, boa noite aos colegas da administração, boa noite aos demais presentes e principalmente boa noite aos jurados que estão aqui hoje com a árdua tarefa de julgar um semelhante. Eu queria começar aqui falando do caso, né, o Estado iniciou o nosso processo aqui dizendo que está acusando um réu que, quando foi providenciar ajuda, né, ele enviou, como foi dito, os bombeiros que infelizmente faleceram tentando o resgate desses réus. E quando a gente vem aqui e ouve eles dizerem que a vida daquele que foi sacrificado não vale menos do que a vida dos réus que sobreviveram, eu pergunto para vocês que vão fazer o julgamento se a vida daqueles bombeiros que foram enviados por esse mesmo Estado que está acusando o réu valia menos. Todos eles se sujeitaram àquela condição, sabiam dos riscos, porque é um trabalho muito duro. A vida desses 10 valia menos, a vida dos 4 que poderiam ter morrido, porque eles dizem que eles poderiam ter esperado mais uma semana. Quando foi dito que eles não teriam como se informar e saber, ter uma formação médica ou de algum outro tipo, para saber que eles poderiam esperar mais tanto tempo, quando a única autoridade que entrou em contato com ele do lado de fora disse que era sim bem provável que eles iriam morrer se não consumissem mais comida e que uma das saídas seria sim comer carne humana, que foi sugerido pelo próprio a vítima que acabou sendo sacrificada. Então me surpreende os colegas aqui dizerem que foi um crime premeditado. Então foi o próprio que morreu que premeditou o crime da vida dele. Eu também queria comentar aqui que, quando o colega menciona que isso aqui vai abrir um precedente, o bombeiro que nos atendeu aqui citou que na carreira dele ele atendeu um caso que era um pouco parecido num treinamento, né? Então citou o caso ainda dos colegas dele que ficaram soterrados, citou o caso, exemplo, de um cão que ficou perdido no cânion. Então a gente vê também
nutricionista, ela nunca atendeu ninguém que ficou exposto àquele tipo de condição. A gente está vendo aqui todos os depoimentos das testemunhas, eles andaram na linha de dizer que isso aqui é uma coisa extremamente extraordinária. Isso aqui não é um precedente que vai ser dado para o caso de gente que vai, não acontece toda hora, desmoronamento em caverna, a gente fica presa e por descuido ali na alteração do Estado, os próprios funcionários do Estado que estão tentando salvar a vida dos outros acabam morrendo também. Além disso, eu quero também dizer que a gente fala aqui é muito fácil a gente chegar aqui, onde a gente está aqui alimentado, hidratado, a gente dormiu a última noite, a gente sabia que vai poder ir para casa descansar hoje de noite, a gente chegar e julgar eles e dizer que eles poderiam ter tomado uma ação diferente. A gente viu aqui que a nossa o nosso réu, perdão, ele se arrepende do que ele fez. Ele se arrepende porque ele sobreviveu. Né? Ele passou 38 dias dentro de uma caverna. Eu quero saber se a gente pode chegar sentado aqui numa cadeira e dizer eu não vou matar ninguém, eu não vou tentar sobreviver. É isso que eu quero que vocês pensem quando forem dar o voto de vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o meu colega. Não, quero só falar agora. Bom, boa noite, excelência, boa noite, jurados, pessoal que veio aqui assistir. Bom, como o meu colega acabou de comentar, é muito fácil para vocês sentados na cadeira, vocês jantaram, tiveram uma ótima noite de sono, vieram com o seu carro para cá, no seu conforto, se estava frio com ar condicionado, com um casaco, um moletom, etc. Peço para que vocês olhem para o outro lado desse julgamento. Peço que vocês olhem para um lado de 5 exploradores amadores que foram conhecer uma caverna, ocorreu um erro, como o colega falou, que o artigo 24 do Código Penal, ele diz que aplica-se, cancela a ilicitude por conta que eles foram colocados numa situação sem a força deles. Não, eles não foram forçados a entrar, mas eu pergunto, qual foi a força que eles fizeram pelo desmoronamento? Eles teriam como evitar? Não teriam. Não é algo previsto a se acontecer. E também, eles nunca desejaram a morte de um colega. A partir do momento, como a nutricionista, o bombeiro falou, nunca tiveram nenhum paciente, ninguém que passou por uma situação próxima deles. Então, isso é um caso de extremidade. Tá? A partir do 7º dia, já não se tem a mesma cognição, já não tem o mesmo pensamento. Eu entrei em um estado de sobrevivência, não um estado de vou esperar o resgate. Como também foi dito, após o 20º dia, eles contataram médicos, bombeiros, e foi dito a eles que provavelmente não teria a possibilidade da sobrevivência de todos, por conta do tempo e da necessidade que eles estão passando. Então, peço para que olhem por esse lado, pelo lado dos 5 integrantes que foram explorar uma caverna. Aconteceu um erro onde eles não tiveram a culpa, por conta que o desmoronamento acontece, é algo natural, como aconteceu as enchentes, e peço para que também colaborem com o sofrimento dos réus que sobreviveram, que saíram do caso, pois nenhum deles teve a intenção e a vontade de sacrificar um próprio amigo. Assim, isso foi por um bem maior, como ele mesmo propôs, foi pela sobrevivência de todos, ao mesmo tempo que ele assumiu o risco de ser ele a vítima. Boa noite, Vossa Excelência, boa noite, promotoria, boa noite, representantes do júri. Bom, a situação exposta na nossa réu, há uma situação da dor da fome, da incerteza, da fadiga física, da instabilidade emocional, da confusão mental. Uma situação que nem com nossos maiores esforços a gente vai conseguir entender. A gente não consegue nem se esforçando ao máximo, como é a agonia tomando conta, a ansiedade subindo, a fome doendo, a sede te enlouquecendo. A gente tem que entender que foi uma situação atípica, foi uma situação totalmente fora do normal. E para julgar, para ter justiça, a gente tem que exatamente ter esse olhar mais amplo, esse olhar humano, ok? Para somar com tudo que já foi exposto,
a tensão criada, o acordo foi proposto, gerou ali um clima de tensão, porque, enquanto o sorteio era um acordo, tinha uma tensão de quem não aceitasse morrer apunhalado pelas costas. Por isso que ele foi acordado, tá? Outra coisa que eu queria levantar. Sim, é um dado que uma pessoa pode ficar 30 dias sem comer. Mas em que situação? No conforto da casa? Sabendo desse dado? Numa situação de caso de desespero é só correr até o mercado? Tomando água? Em nenhum momento a vida do Whitmore foi menos válida do que a dos outros. Porque, apesar da situação atípica, na verdade, o acordo e a aceitação dos réus se opõe ao egoísmo. Porque aquele acordo, todos colocaram suas vidas em risco. Todos aceitaram morrer em detrimento dos outros. E todos aceitaram que a decisão fosse feita pela sorte, que um dado decidisse. Então eu peço que vocês interpretem essa situação fora das interpretações frias da lei. Que enxerguem que é um caso muito maior, que é muito atípico, que merece uma atenção única e que ele atinge a nossa humanidade, ele desafia a nossa empatia, a nossa capacidade de nos colocar no lugar do próximo. A justiça será feita se as circunstâncias forem muito bem avaliadas, se houver empatia com o sofrimento dos réus. Muito obrigada. Encerrados os debates, eu decido por suspender a sessão pelo prazo de 5 minutos para que a